A paz de Cristo. Foi feita essa pergunta em nosso perfil sobre como um leigo poderia aproveitar a espiritualidade do cartucho. Eu estou respondendo isso como uma opinião pessoal do administrador dessa página, mas baseado na experiência de reflexão que eu creio que fará algum sentido. Até foi por causa disso que eu tive a iniciativa de criar esse apostolado há uns anos atrás. Em 2018, um padre com o qual me aconselhava na época me deu um livro para eu ler, escrito por um monge cartucho. E ele aconselhou que na meditação daquele livro eu pudesse tirar lições para minha vida no cotidiano, né? Por mais que seja uma vida muito diferente de quem vive no século, como é uma vida de busca de santidade, cada um pode aproveitar de algum modo, adaptando ao seu modo de vida. Nessa época, como é até hoje, né, a gente não encontra tanto material sobre a cartucho, né, principalmente em português. Então, pesquisando, eu vi que tinha bastante coisa em italiano e também no site oficial dos cartuchos, que tem traduções para outras línguas, né, em inglês, e fui com esse material mesmo em outra língua, usando aplicativos de tradução, né, estudando e entendendo, tentando entender, né, e meditar e aproveitar, né, o máximo possível para a minha vida de espiritualidade pessoal. Então, entre muitos aspectos, o primeiro que salta muito à vista da gente, de quem conhece a história dos monges cartuchos, a história de São Bruno, as primeiras que saltam à vista são a solidão e o silêncio. A solidão, ela vivida de um modo espiritual, não é a solidão pela solidão. A solidão pela solidão, ela se torna um egoísmo, né? A pessoa quer se tornar só, se afastar de tudo só por um bem próprio, né? Não faz sentido, é uma espécie de egoísmo. A solidão bem vivida é a solidão de estar a sós com Deus, né? Estar afastado do burburinho do mundo, do convívio, né? Em algumas vocações é o convívio geral, mas para outras vocações pode ser a solidão momentânea. Mas de toda forma tem esse sentido, né? Nosso Senhor já dizia, né, que quem quer orar, fecha a porta do seu quarto. É nesse sentido de estar a sós com estar a sós com Deus, né? Estar a sós com o amado. Fazendo uma comparação, né, com a vida leiga, um casal de noivos, quando ele está tratando, por exemplo, de questões do casamento, de criação dos filhos, ele quer conversar a sós, não quer ficar no burburinho no meio de um monte de gente, né? A intimidade requer solidão. Então a solidão do monge, principalmente, é aquela solidão de estar a sós com Deus. A gente pode aplicar isso num modo muito concreto na nossa vida de quem vive leigo ou mesmo sacerdotal, mas que precisa também dos seus momentos de oração própria. É ter os seus momentos durante o dia, né, de meditação, criar um ambiente de silêncio, né, para rezar, né? Nem sempre, por causa de várias circunstâncias, a gente consegue, né, mas pelo menos fazer o esforço máximo possível para ter esses momentos de solidão. Vários santos, padres, bons padres recomendam que esse momento seja pela manhã, principalmente antes de começar as tarefas do dia, né? Porque sua mente está descansada da noite, então se torna mais fácil, né? E o silêncio se liga a isso, né? Ter esse momento de silêncio próprio, mas também o silêncio dos barulhos do mundo. Sendo morando em cidade grande ou pequena, os ambientes são muito barulhentos, mas também o barulho, hoje em dia, creio que até pior, o barulho interno, que a gente não consegue parar para fazer silêncio. Está sempre conectado na TV, no rádio, na internet, principalmente, acho que é até pior hoje em dia. A gente não consegue parar para limpar a mente, né? Ter um silêncio, né? E até por isso a gente não consegue rezar, porque a gente está com a cabeça tão cheia de coisa, cheia de preocupações excessivas, de excesso de meios de comunicação, que a mente fica dispersa, né? Fica um turbilhão. Então, quando a gente tenta parar para rezar, que todos aqueles pensamentos venham à tona, né? Então é silenciar, né? Silenciar a mente para poder rezar.
Também é muito aspecto nos cartoons da questão da conversão dos costumes, né? O que a gente pode fazer isso é a nossa busca diária pela conversão, né? Na vida espiritual não há uma parada, vamos dizer. Quem não progride acaba regredindo, né? Você não pode progredir um tanto e falar que ali já está bom, que vai parar naquele nível. Se a gente parar de buscar a conversão diária, a gente vai regredir, né? É como subir uma montanha, né? A força da montanha empurra a gente para baixo. Então, se a gente parar no meio, vai desanimar e voltar. Então, é sempre a busca do mais alto, né? Buscar sempre a maior santidade. Também a vivência dos conselhos evangélicos, né? Que para quem é monge, freira, normalmente se vive isso como um voto, né? O leigo ou até o padre não vai viver como voto, mas é um conselho evangélico, mas sendo um conselho que todos nós devemos buscar, né? A questão da castidade, quem vive no mundo e vai se casar não vai ver o celibato, mas tem a castidade própria do seu estado, principalmente cumprindo os deveres que se promete a Deus no casamento, né, de ter os filhos que Deus enviar, e demais questões que são próprias do casamento que podem ser direcionadas melhor com um bom padre, um bom diretor espiritual. E para quem é celibatário, seja freira, o padre, ou até o leigo celibatário, é também a mesma questão, viver o celibato de acordo com a sua vocação. A pobreza, né, que para o monge é uma coisa muito mais estrita, que ele não tem bens nenhum, mas quem vive no mundo tem que lidar com bens, né, materiais para o seu sustento. É lidar com o desapego, né, não deixar que os bens materiais passem acima de Deus. Certa vez eu vi um padre falando uma questão muito séria. Ele falou assim: o demônio tenta as pessoas de duas formas. Para aqueles que já estão no mundão, ele vai jogar nele mais coisas do mundão, mais atrativos carnais, né? Já para aqueles que se esforçam para sair do mundo e viver para Deus, o demônio não fica jogando coisas do mundo, mas ele tenta perverter que as coisas boas materiais tomem o lugar de Deus. Um exemplo muito clássico: o pai ou a mãe tem que sustentar a família e para isso trabalhar. Mas ele trabalha tanto que põe o trabalho no lugar de Deus. A pessoa trabalha e não tem tempo de rezar, não tem tempo de ir à igreja. O divertimento também, o entretenimento sadio é necessário para o desenvolvimento da pessoa, mas a pessoa se diverte tanto, tem tempo para todos os divertimentos, mas não tem tempo para Deus. Então, essa questão do desapego das coisas materiais é que você pode pegar o aspecto da pobreza. E por último, a obediência, né? Que não é um voto de obediência, mas é uma virtude muito séria que nós temos que buscar, né? A virtude da obediência primeiro aos mandamentos da lei de Deus, aos mandamentos da igreja, que são desdobramentos do mandamento da lei de Deus. Porque se não houver obediência, nós não somos amigos de Deus, né? O primeiro passo para se estar em estado de graça, que é estar em amizade com Deus, é ser obediente aos mandamentos. Ser obediente aos mandamentos não é o estágio final, é o estágio inicial do processo de santidade, né? Mas sem esse processo não há o passo seguinte, né? Sem a obediência, principalmente aos mandamentos. E essa obediência vai desdobrando em outras coisas da vida, em outras situações da vida, né? Principalmente ser obediente a Deus, que é acima de tudo, né? Nós rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus é ser obediente a Ele. É uma frase simples, mas a frase mais complicada de viver, né? Que seja feita a vontade de Deus. Mas é a única frase que nos fará feliz nessa vida e, consequentemente, no futuro. Sem fazer a vontade de Deus, essa vida vai ser frustração pura e pior, com a chance grandíssima de perdermos a nossa salvação eterna. E por fim, uma coisa assim que é uma meditação pessoal minha, né? Não tem a ver muito com os votos ou próprios dos cartuchos, mas é que eu admiro muito a resiliência cartucha, né? É uma vida muito austera, é a única, creio que é a única, pelo menos que eu conheço, a ordem da igreja que nunca foi restaurada de tão firme que eles são na sua resiliência.
na vida austera, né? Eu costumo brincar comigo mesmo que a vocação cartucho é para cabra macho, né? E para mulheres fortes, que não é qualquer um que aguenta a rotina cartucho, de austeridade, de pobreza, de horários de oração, né? Que é uma coisa muito impressionante, que eles fazem uma vigília de madrugada e todas essas coisas, né? Às vezes a gente reclama muito do nosso dia a dia, dos nossos deveres, a gente chora muito para tirar um tempo de oração a mais. Às vezes está um calor, um frio, a gente reclama. Eu fico impressionado mesmo vendo as fotos da Grande Cartucho, né? Aquela neve toda, aquele frio que eles devem passar. E outros cartuchos, que todas elas são em lugares desérticos, né? Então, eles vivem bem essa resiliência porque eles vivem por amor a Deus. Eu creio que esse seja um caminho para a gente vencer as nossas dificuldades, que não tem outra forma, né? As dificuldades vão vir de qualquer forma, né? Mas se a gente enfrenta elas por amor a Deus, elas têm um sentido. Esse é o problema geral da vida. É o problema que eu acho que tem tanta gente frustrada e triste hoje em dia, porque não tem um sentido. Na verdade, o único sentido de tudo é Deus. E é fazer as coisas para Deus, para agradá-lo, para servi-lo. E um dia, com a graça dele, servindo e com a graça dele, a gente possa ir para o céu, né? Passar a vida eterna com ele, no amor dele. Se a gente não tivesse o olhar de esperança, né, para o alto, às vezes a gente olha a esperança como um olhar para o futuro, mas não é para o futuro, é para a eternidade, é para o alto, né? Não no futuro aqui da Terra, mas no futuro do alto. É uma forma de a gente ter resiliência, aguentar as coisas dessa vida e ser feliz aqui e no céu. Então é isso, uma contribuição que eu gostaria de comentar. São todas opiniões pessoais minhas, mas creio que elas façam um sentido para quem ouvir. A paz de Cristo, São Bruno, rogai por nós.